Amém, irmão? Isso é o que o pastor Dário sempre dizia. Ele dizia: crente tem que ser de culto. Amém, irmãos? Crente tem que ser de culto. Além de ser de templo, tem que ser de culto. E é aqui que você vem manter a sua comunhão com os irmãos. É aqui que você, o salmista, no salmo que eu li, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa passear, visitar, que eu possa morar. Morar, irmão, é viver ali. Amém, irmão? Morar é viver ali. Amém? Você veja que a maior prioridade, você quer conhecer um crente? Conheça a oração dele. Tem crente que só pede bênção, só pede riqueza, só pede emprego, porque a prioridade dele é só isso. Davi podia pedir muitas coisas. Ele podia pedir riquezas, podia pedir vitória sobre seus inimigos, que Deus lhe entregasse todas as nações, ainda que as nações em volta de Israel foram conquistadas no tempo que Davi foi imperador. Entre Davi e Salomão foi o tempo que Israel possuiu a maior extensão geográfica da Palestina. Só vai ser ultrapassada no milênio. Israel nunca teve e nunca terá uma extensão geográfica do tamanho que teve no tempo de Davi e de Salomão. Só no milênio será ultrapassado. Mas Davi não pediu às outras nações como herança. O que ele pediu foi: que eu more na tua casa, que eu viva na tua casa. Amém, irmão? Que eu more na tua casa. Eu te peço só uma coisa. Eu não te peço que seja rico, eu te peço só que eu more na tua casa, que eu viva na tua casa. Então, meus amados irmãos, o crente tem que lembrar-se da casa de Deus, está na casa do Senhor, não é? Crente não vem ao culto como uma organização aí que só vem no domingo, né, irmão? Receber aquele pedacinho de pão, não, senhor. O crente vem toda oportunidade que tem culto, o crente deve estar aqui, porque aqui é o lugar onde você vai encontrar a presença de Deus e a presença dos seus irmãos. E quando vier ao santuário, venha com um propósito. Eu quero dizer uma coisa aos irmãos. Tem uma coisa que me preocupa hoje, e às vezes eu digo aos obreiros que estão comigo: me preocupa. Primeiro, me preocupa é que muitos crentes estão vindo à casa de Deus e não sabem quando chega na casa de Deus. Eu fico observando e vejo que muitos crentes já não estão chegando no santuário e dobrando o joelho. Tem muitos deles que estão sentando, já estão sentando sem orar a Deus, não é? Quando você chega na casa do seu pai, você diz logo: benção, papai. Ou não é assim, irmãos? Quando você chega na casa de Deus, a primeira coisa que você deve dizer é dobrar o joelho e dar graças a Deus pelas bênçãos, pelo dia de paz, e orar a Deus para poder sentar. A segunda coisa que me preocupa hoje no meio cristão, irmãos, e principalmente na Assembleia de Deus, é a falta de atenção ao culto. A falta de atenção ao culto. Não é só aqui não, é em todo lado. No templo central também. Quando a gente chega e diz assim, se levanta e diz: paz do Senhor, meus irmãos, para começar o culto, você diz: paz do Senhor, 20% responde: amém. E onde estão os outros? Obrigado. Onde estão os outros, irmão? Aí eu digo novamente: paz do Senhor, meus irmãos. Aí amém, melhora um pouquinho. Depois: paz do Senhor. Aí todos respondem: amém. Porque ainda não estão no templo. Eles estão aqui fisicamente, mas a mente ainda está lá fora. E a outra coisa, irmãos, que me deixa incomodado hoje é que eu fui menino criado, nunca deixei a igreja do Senhor, graças a Deus. Nunca me desviei, graças a Deus. E eu sempre vi quando os pastores ou dirigentes do culto diziam assim: vamos orar.
era uma cachoeira. Era assim ou não era, irmão? Os mais velhos. Era uma cachoeira. Aquela oração. E hoje eu estou cansado de orar sozinho. Todo mundo fica assim, calado, como que seja aquelas igrejas que tem reverendo, sabe, irmão? Que só ora o reverendo, faz aquela oração cheia de retórica, que é um verdadeiro discurso retórico, impressiona e as pessoas ficam olhando assim para ele. Não, irmão, a Assembleia de Deus nunca fez oração isolada. A oração da Igreja Assembleia de Deus sempre foi congregacional. E os obreiros precisam estar atentos a isso. Os obreiros precisam estar atentos. Nós estamos perdendo o espírito de oração. Muitas vezes a gente ora sozinho e todo mundo fica assim como quem está bisonho. E muitos ficam olhando para cima, outros para baixo, outros ficam botando a mão no bolso, outros... E às vezes eu oro de olho aberto só para olhar isso, irmão. Eu digo, meu Deus, o povo está desligado do espírito de oração. Mas a nossa igreja, irmão, quando a gente ora, não ora só o pastor, não ora só o dirigente, é toda a igreja. Amém, irmão? Aqui não tem só um sacerdote. Quantos são sacerdotes aqui, irmão? Sacerdotes de Deus. Quantos são sacerdotes? Apocalipse 1, versículo 6 em diante. Cristo, pelo seu sangue, nos fez sacerdotes de Deus por Cristo. Não é verdade? Então, todo sacerdote oferece sacrifício. Então, nós oramos, a oração da nossa igreja é uma oração coletiva. E nunca uma oração individual. Individualmente você ora quando dobra o joelho. Mas quando ora em congregação, no culto, você ora todos juntos. Todos juntos. Nunca sozinho. Então, as pessoas estão perdendo. Não é? Nós devemos, irmãos, ao sair de casa. Eu me lembro que meu pai, quando saía de casa, ele tinha nesse tempo, meu pai e minha mãe teve 14 filhos. Só 13 sobreviveram. Mas no tempo que eu era criança, me lembro que éramos 8 naquele tempo, 6 nasceram depois. E eu me lembro que meu pai fazia um círculo na sala. E ele orava com todos os filhos e dizia, Senhor, agora nós estamos indo ao santuário, à casa de Deus. Leva-nos em paz, nos guarda, Senhor, nos leva em paz para o culto, para Te cultuar, para ouvir a Tua voz através da palavra. Nos guarda. E nós orávamos com Ele e saíamos para o santuário. Todos nós saíamos sabendo que íamos ao culto para adorar a Deus. E tem mais uma coisa, meu pai, ele dizia assim, antes de sair, terminava a oração, ele dizia, quem quer fazer suas necessidades, ir ao banheiro, tomar água, faça agora. Porque no templo a gente não vai para usar banheiro de igreja, a não ser que esteja descomposto, e nem tomar água, a não ser que dê uma sede, de repente a gente vai. Mas nós vamos adorar reverentemente a Deus. Entendeu? Era assim, irmãos. Meu pai era assim. Eu não estou dizendo que os irmãos façam o mesmo, mas ele era assim. E tem uma coisa, quando um saía para o banheiro e demorava, quando abria a porta ele estava em pé assim, olhando para a porta do banheiro. Por que você demorou tanto? Não é? Mas meus irmãos, eu não estou dizendo que façam isso, eu estou apenas dizendo que o valor que se dava ao culto, ao santuário. O culto é uma oportunidade sem igual que Deus nos dá de falar com Ele, de sentir Sua presença. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E Ele diz, qual o propósito?
para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Amém? Vi a casa de Deus com propósito. Amém? Diga comigo: eu devo ir ao santuário com propósito. Amém? Com propósito. Quando você entrar por aquelas portas, pergunte a você mesmo: o que foi que eu vim fazer aqui? Vê os irmãos? Amém. Porque o salmista Davi diz: contemplar a formosura do Senhor. E a formosura do Senhor nós contemplamos na igreja, através da igreja. Amém, meus irmãos? E através da manifestação do Espírito Santo no culto. Mas ele disse: eu vou aprender, eu vou buscar, eu vou aprender de Deus, eu vou aprender da sua palavra. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus nos abençoe, que honremos esta casa, este santuário. Vamos de pé, meus irmãos.